Fala aí, madrugalenses, beleza? Aqui é o Galo Darwin e hoje, para começar nossa primeira entrevista do Talk Show Gestão Atleticana, tenho a honra de receber aqui a ilustre presença das diretoras das cheerleaders da Madrugalo. Tenho aqui vamos começar a primeira entrevista com a Carol e a segunda parte da entrevista a gente vai seguir com a Marcela. Tudo bem, Carol? Beleza? Tudo bem. Oi, sim, satisfação em recebê-la aqui. Olha Agradeço só. De verdade. É muito bom receber alguém na Galo para a primeira entrevista e contar um pouco da experiência que viveu desde o início. Você e a Marcela, como são diretoras, então passaram por todas as fases que o atleticano passa e segue dentro da Atlética. Falta só a presidência, já pode lançar a chapa, porque vocês já estão aí há um bom tempo. Não, mas de verdade, para iniciar o papo, o que eu queria saber, você, Carol, hoje, que curso você faz? Eu curso rádio e TV. Que semestre? Quinto. Quinto semestre. São quantos? 7. Diminuiu um semestre, então agora são 7. Ah, beleza, 7 também. Eu achei que era até menos. Não, mas beleza. Eu não tinha noção. Você é burro, cara, que loucura. E é um dos cursos da grade da Galo. Publicidade, propaganda, Publicidade, propaganda, jornalismo, rádio e TV, turismo, hotelaria... Multimídias, fotografia, audiovisual. Pessoal, e assim, você entrou pro facul que ano? 2019, no começo de 2019. 2019. E conheceu a Galo? Então, na verdade eu conheci a Galo quando foram na minha sala, né? E eu achei super legal. Eu lembro das pessoas que foram, eu lembro do Henrique, eu lembro da Bruna, eu lembro do Kaique, do Kelvin, algumas pessoas meio assim que todo mundo conhece, né? Com certeza. E aí eu lembro da Bruna barriguda, né? Que ela tava grávida ainda. Sim. E ela ainda era cheerleader e ela ficava ali alisando a barriga com o lacinho e falando sobre o cheer, que era super legal. Eu Uma falei, das nossa, fundadoras das cheerleaders. Exatamente. E aí eu falei, nossa, que incrível, né? Se ela, barriguda, consegue, por que eu não conseguiria? Então, eu fui lá e me inscrevi, foi bem bacana. Isso logo no primeiro semestre seu da faculdade? No meu primeiro dia de faculdade. E aí... Era o que? Era a época de trote? Sim, era na semana do trote. Qual que é o seu campus? Memorial. Ah, bom. Rádio e TV só tem no Memorial por enquanto, né? Pode ver. Então, aí eles foram lá na sala e eles convidaram a gente pra descer e ficar lá embaixo, né, no trote. Aí eu fui na hora do intervalo, né? Aí eu fui, foi todo mundo da minha sala, eu já tinha feito alguns amigos e tal, e a gente desceu. E o mais engraçado é que todo mundo pintou a nossa cara, deu o trote pra gente e tal. E largou a gente lá. E aí, tipo, ninguém interagiu com a gente. Ninguém foi perguntar pra gente o que a gente tava achando, ninguém quis falar sobre a Madrugalo, ninguém quis interagir com a gente. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu fui, passei assim, aí eu lembro de ver a Ingrid e a Jennifer, que são diretoras atualmente, né? Mas na época elas eram só atletas de cheerleader. Eu lembro de ver elas brincando, dançando, aí eu tentei me enturmar, não deu muito certo. E aí eu acabei me enturmando com a Raquel, que era uma pessoa que na época não estava na Madrugalo, mas ela já foi membro de eventos. Sim. Já foi diretora de eventos também? Isso. É que na época ela tinha sido equipe de eventos, aí ela foi para outra faculdade, não gostou da faculdade e voltou pra Galo, né? Porque ela amava a Galo. Aí ela conversou comigo, me enturmou e 2 dias depois me levou pro trote de Santo Amaro e eu fui junto com ela. Legal, hein? Essa história tá aí uma história que eu não sabia. Mas é muito bom saber, porque esse período de trotes é justamente... A gente fala trote, mas a Galo em si não faz trote. Faz uma recepção. Exatamente. Né? Porque você foi pintada, mas você foi pintada porque quis. Porque eu quis, exatamente. Você bebeu, talvez, porque quis também. Então, esse é um lado legal da Madrugalo. Percebo que tem algumas atléticas que levam para um outro lado pejorativo, né, que não deveria acontecer. Então vira bem bagunçado. Mas não só a Madrugalo, como outras atléticas fazem essa recepção de acolhimento e interação, se bem que não aconteceu com você. Infelizmente, Infelizmente, é um caso. Eu acredito que tem outras pessoas que acabam às vezes não interagindo, entendeu? Creio que nessa época aconteceu, foi um acaso, mas creio que hoje em dia, nessa atual gestão, Micael e do Sérgio,
as coisas são diferentes. Você, como atual diretora, você já tem esse outro lado, essa visão, e as coisas realmente mudam, né? Tendem a mudar para melhor. E eu gosto de contar essa história porque ela me reforça um ponto muito importante, que a gente, como diretora que teve uma experiência ruim, tem que proporcionar uma experiência boa sempre pro atleticano. E o pessoal da minha turma de rádio e TV, na época, que desceu pro trote, desceu muita gente. E todo mundo queria muito participar, se entrosar. Só que como não foram muito bem recebidos, eles não voltaram mais. Então, atualmente, só eu de rádio e TV da minha sala participo da Madrugalo, que é do 5º semestre, e ninguém mais quis. Então, assim, é esse o ponto. Eu acho que o primeiro momento, o primeiro contato que o bicho tem com a Atlética é o momento mais importante para você fazer com que ele se sinta parte. Que as outras pessoas que querem acolher novos membros, novos atleticanos de comunicação, que hoje a Uninove, com 5 campos, creio que tem milhares de alunos de comunicação na grade do curso, né? Enfim, e aquilo, eu vejo a Madrugalo hoje trabalhando, mesmo com pandemia, que é um período atípico, conturbado, e eu vejo que mesmo assim a Galo em si tenta trazer muita coisa nova, muita coisa diferente para atrair o atleticano, principalmente quem entrou agora nesses últimos 2 semestres aí, 3 semestres foram então conturbados mesmo. Não teve esse contato direto com o Atlético. E eu queria fazer outra observação muito interessante sobre a minha época de bicho também, né? Na verdade, só mais 2, e aí a gente já parte para outro assunto. Mas na época que eu entrei na Madrugalo, em primeiro momento eu queria ser líder, né? Já me inscrevi de primeira. E eu também quis ser de eventos. E quem era presidente na época? Era um rapaz chamado Gregory, que não está presente, mas... Já ouvi dizer. É o nosso atual diretor de eventos. E ele me falou, conversou comigo, trocou um papo por WhatsApp, eu achei muito legal. E aí ele me falou uma coisa que eu fiquei assim, chocada, mas realmente foi uma coisa que me fez pensar e fez muito sentido pra mim. Que ele perguntou, por que você quer ir pra eventos? Aí eu falei assim, nossa, eu fiz um técnico de eventos e eu queria muito entrar na área, porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto. E ele falou assim, tudo bem, você pode ter uma teoria boa, mas o que você vai mostrar pra mim fazendo na prática? O que você acha que eventos faz? Por que você quer? Não é só a teoria, é na prática, a gente tá ativo o tempo todo, então a gente precisa de pessoas ativas. Você é assim? E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim. E foi muito legal. Ver, né? E foi muito legal isso, porque eventos é um lugar, um espaço muito amplo, assim, para você fazer bastante coisa legal, mas não é a bagunça que a gente acha que é. Quando eu entrei pela bagunça, porque quem era mais ativo era esportes, no caso futsal, e eventos. Então era só isso que tinha na Madrugalo, assim, de pessoas vistas. Então quando eu participei do trote, quando eu participei de outras atividades da Madrugalo, eu vi eventos e esportes em peso, em todas as coisas. Sim. Então, por isso me chamou a atenção, mas no fim das contas, não é só a festa. Eventos está em ação, eventos está no planejamento, eventos está em todas as partes. Então isso foi bem interessante, assim, de se pensar. Perfeito. Tem nem o que falar. Mais algum relato com relação às experiências que você teve? A última. Não, por favor, o que você está trazendo aqui é coisa que a gente vai levar para os atleticanos agora, que a gente vai apresentar para o pessoal. Esse é o intuito do projeto, do talk show. O Gestão Atleticana é justamente falar isso. Sua experiência enquanto atleticana, você passou como equipe, agora é diretora, entendeu? Quando eu falei, pode parecer brincadeira, mas não. Quando eu falei com o lance da presidência, é porque é o curso natural. Esse é o curso que todos os atleticanos deveriam seguir, entendeu? Ou almejar, né? Eu digo seguir no sentido, abraça a atlética do seu curso. Porque é isso que ela tenta fazer com você. Ela tenta abraçar você, mas tem que abraçar junto, né? Não existe abraço de um, né? E assim, de primeira eu queria falar uma coisa muito interessante que você falou lá no começo, que é sobre os cursos. Rádio e TV é uma graduação, uma das graduações mais premiadas da Uninove. A gente tem 5 no MEC de nota, né? Top, hein? Então, assim, é uma graduação excelente. E em relação a professores e didática. Então, assim,
no começo, quando eu entrei, eu via que era muito focado em publicidade e jornalismo. Certo. Então, todo mundo sempre acolhia muito bem publicidade e jornalismo. E os outros cursos, como, por exemplo, eu vou citar um curso que pouca gente sabe que é da Atlética, mas realmente que é tradução e intérprete, né? Pode crer. E, assim, não tinha ninguém. Ninguém lembrou de, vamos passar lá naquela sala e trazer aquela galera que também é nossa. Vamos em fotografia. E com o passar do tempo, isso foi mudando. Então, eu fiz 3 trotes até agora. Legal. Que eu participei ativamente, indo nas salas, participando e tudo mais. E hoje eu consigo enxergar que a Madrugalo mudou esse olhar, sabe? Ampliou, né? Sim. Desde o segundo semestre de 2019, que eu vejo que a gente passa nas salas de fotografia, audiovisual, multimídias, tradução, intérprete e afins, e a gente resgata essa galera, entendeu? Certo. Então, teve um trote em 2019, na verdade 2020, o começo de 2020, que teve uma galera de hotelaria em peso ali, eventos, entendeu? Então acho que esse é um ponto importante, pensar que todo mundo que é de comunicação é muito bem-vindo a participar da Madrugalo. A comunicação é vasta, né? Exatamente, publicidade, propaganda e jornalismo não são os principais cursos, todos os cursos são principais. Já foram. Exatamente, todos os cursos têm a sua importância. O audiovisual é uma coisa que está muito em alta, principalmente na pandemia. Quem produz conteúdo audiovisual está em alta. Exatamente. Então, assim, todos os cursos são muito bem-vindos e são tão importantes quanto o jornalismo e publicidade. A comunicação cresce principalmente nesse período que o pessoal está em casa. Você tem que se comunicar mais, tem que ter mais comunicação, receber mais informação. Exatamente. Informação está muito atrelada. A gente é da era da comunicação, né? Então, quando você vê o lado até do pessoal de tradução e intérprete, né? Agora, quando chega muito seriado novo, porque aumenta a demanda de seriados nos streamings. Exatamente. Então, o pessoal de tradução e intérprete tem mais mercado ainda. Nossa, parece que não, você vê o outro lado da ponta, né? E comunicação é uma coisa que não para nunca, assim, desde que o homem é homem, ele tenta se comunicar, ele desenha na parede, ele tenta falar, ele tenta se comunicar com os animais, então, assim, comunicação é uma coisa que nunca vai morrer, pode mudar tudo, pode deixar a escrita, pode deixar a internet, pode se transformar e se renovar, mas nunca vai extinguir, porque a comunicação é uma veia muito importante para tudo. E todos os cursos que a gente tem hoje de comunicação, eles estão muito bem vistos no mercado. Fotografia, audiovisual, tradução e intérprete, como você citou, todos. A gente tem um vasto campo, assim, bem interessante para pensar. Não, é isso aí, pessoal. Fica o toque aí para vocês dos demais cursos, seja da grade de comunicação. Gente, é justamente isso que a gente quer dizer. Com relação a vocês também chegar a interagir com a Galo. A Galo aprendeu a interagir com os cursos que não eram tão reconhecidos e hoje são principais, assim como Rádio são TV, referências, entendeu? Então, assim, da mesma forma que a Galo tenta chegar até vocês, tentem chegar até a sua atlética de comunicação, entendeu? Então é isso, fica toque, né? Agradeço a Carol aí pela... Uma aula. Imagina. Uma aula que não é chata, né? E olha, cada aula aí, só por... E, enfim, dando continuidade, você teve as suas experiências enquanto atleticana, enquanto bicho, né? Que é o primeiro e segundo semestre. E a partir daí você começou a participar. Qual setor que abriu seus olhos? Você falou da Bruna, que era a diretora e fundadora das Cheerleaders. Exatamente. Então, foi para lá que você migrou. Eu me inscrevi já na minha primeira semana, né, de faculdade para o tiro, porque eu queria muito participar de toda a bagunça, mas também queria muito ser atleta, porque eu gosto muito do sentido, né, do esporte. E aí eu fui para a seletiva e na época a Bruna e a Jennifer eram diretoras, né, a Bruna estava se afastando. Certo. E aí eu comecei a gostar, porque quando eu fui para a seletiva, eu tinha uma visão muito limitada sobre o cheerleading. E quando eu fui para a seletiva, eu abri muito a minha mente, assim, para o que realmente era. Por quê? Eu achei que era como nos filmes americanos, que a gente ia nas festas, balançava o pompom, cantava uma musiquinha. Animadoras de torcida. Exatamente. E era isso, a festa. Mas não, é um esporte muito, muito, muito incrível, assim, que tem muitos desafios. Ressalto isso de novo. É um esporte. Incrível, exatamente. Vale ressaltar porque eu já acompanhei treino das Cheers e assim,
é um treinamento quase que de alto nível. Exatamente. Desde o alongamento puxado, entendeu? Até acrobacias mais complexas. Até levantamento de pessoas, então é um preparo. E aí eu tive essa noção, assim, e no começo, quando a gente foi nas seletivas, a Madrugalo ainda não tinha essa estrutura do TYR. A gente teve um outro parceiro, que era o Locomotives, né, que era outro time de cheerleading, que eles conheciam muito sobre o esporte. E a gente, das roosters da Madrugalo, a gente não tinha muito esse conhecimento, nem a Bruna, nem a Jennifer, nem a Ingrid, elas estavam iniciando ainda o processo. Então, foi muito difícil, assim, para começar, tanto para começar com o esporte, porque é um esporte, como você falou, de alto nível, então demanda muita força, muita flexibilidade, todas essas questões. É um desgaste intenso. É realmente muito intenso. E depois que a gente começou a se habituar com o que era o TYR, aí que eu me apaixonei verdadeiramente, assim. Eu vou ser bem sincero, eu acho que eu não diria habituar. Acho que eu diria aprender mesmo. Eu vi o crescimento das TYRs lá da minha fazendinha, vi lá distante, as TYRs, elas deixaram de ser animadoras de torcida, aprenderam que é um esporte, desenvolveram isso, trouxeram isso para as meninas novas, né? E hoje vocês já enxergam uma visão totalmente diferente do que era no início. Então, eu creio que vocês aprenderam demais, evoluíram muito nisso. E aí foi muito engraçado, porque em 3 meses que eu tava no TYR, eu fui promovida a vice-diretora da Jennifer. Legal. E assim, eu tinha o quê? 4 ou 5 meses porque de faculdade. Porque ralou, entrou lá como equipe. Foi um processo, compareceu. Não foi porque assim, dá pra Carol porque ela quer. Não. Até porque eu até me assustei, né, quando me ofereceram, mas é porque assim, tem todo um processo dentro da Madrugalo e a gente não tá falando sobre o TYR, a gente tá falando sobre todas as equipes nesse momento. A estrutura, né? Tem um processo. Você não pode se preocupar apenas com o seu setor. Existem todos os outros setores que demandam do seu setor. Então, o esporte não é só chegar lá, treinar e vai para casa. Não. Tem um processo de, por exemplo, a gente tem que apoiar os outros esportes, que na época muito visado era o futsal. Então, tinham jogos de futsal que a gente tinha que apoiar. Tinham ações sociais que a gente tinha que estar presente e participar. E eu estava em tudo, porque eu amava, né? Não era um sacrifício para mim participar de nada. Era um prazer, assim. Tá em todas as ações, eu adorava as ações com os orfanatos, com a FIC, que é uma parceira. Sim. Eu adorava estar nos jogos, eu adorava estar nas festas. As cheerleaders também fizeram um papel importantíssimo nos trotes, na parte da manhã. Tô errado, Marcelo? Obrigado. Vamos falar, tá ouvindo ali, daqui a pouco ela vem falar com a gente. Então, muitas meninas ficavam lá na hora do almoço, ralando, tinha que se virar e as meninas traziam o resultado. A gente vai falar sobre isso. E aí, só para resumir, como eu estava sempre em tudo, porque era muito gostoso participar de tudo, a Marcela também estava sempre em tudo, a Yasmin, pessoas muito assim, o Pedro na época também participava, a Jéssica, mas assim, eu sempre gostei muito, muito mesmo da Madrugalo, assim, eu não tenho o que falar em relação à Madrugalo, a Atlético em si, porque às vezes a gente tem conflito com algumas pessoas, às vezes a gente não tem muita intimidade, mas isso... Experiências ruins, experiências boas. Eu sempre gostei da Atlética, porque as coisas que me proporcionavam eram muito legais. Eu sou muito de farra, né? Como todo mundo sabe. Então eu tava em todas as festas, era divertido. Eu gostava das ações, porque eu tenho esse lado que eu adoro, assim, humanitário. E eu gosto de tudo, do esporte no geral. Então me promoveram e eu fiquei muito contente, ao mesmo tempo assustada, né? E aí você assumiu a responsa. Não deixei faltar. Pegou e falou, E aí entra um dia específico que eu queria muito falar aqui, que é um dia que é marcante assim na minha vida e na vida da Marcela, que depois quando ela vir ela vai falar provavelmente também a visão dela desse dia. Mas um dia que foi o Wake Up, que é um evento de premiação, né, dos projetos que a Uninove proporciona e a Madrugalo apoia. E aí... nesse dia de Wake Up, estavam todo mundo lá, assim. E aí a gente lembra que naquela época o tiro não era um esporte muito presente na Madrugalo. As pessoas não davam a devida importância que ele deveria ter, não davam o devido respeito pro esporte, porque achava que a gente tinha que estar ali animando a galera e rebolando a bunda. O que não acontece no esporte, é um esporte que realmente tem todas as... Como eu posso falar, assim, tem todos os valores, os caráteres de um esporte como qualquer outro. Só o fato de ser um esporte
já é, pra mim, levar numa questão séria, entendeu? É um esporte, é sério, então tem a disciplina, entendeu? Que o esporte traz. Os valores, todas as coisas. Todo o trabalho em conjunto. E assim, as pessoas olham com um olhar muito vulgar para um esporte que não é vulgar, é um esporte como qualquer outro. Não tem nada a ver. Exatamente. Não tem nem como associar. Então a gente se sentia muito incomodado, porque as pessoas achavam que a gente estava ali não porque a gente gostava do esporte, mas porque a gente gostava de aparecer, o que não era. Achava que era bagunça. Exatamente. Se eu quisesse ir pra bagunça, eu ia pra bagunça. Eu ia pras festas. Esse é justamente o intuito de voltar a reforçar o programa. É para mostrar que não é bagunça. A gente faz um trabalho sério por trás. Tem gente trabalhando atrás das câmeras, tem gente trabalhando na frente das câmeras, tem gente trabalhando em outros setores agora, fazendo outros projetos para os atleticanos. Então, assim, é esse lado que ninguém vê. Esse lado que a gente quer trazer e mostrar para vocês. Tem a bagunça, que é importante, mas é isso aqui, de tudo isso que a gente faz. Que é a diversão, misturado, é a consequência de um trabalho bem feito. Exato. Aí todo mundo curte o rolê no final. Exato. Isso é... Então, era isso. Todo mundo desrespeitava muito, assim, a gente. Certo. Não todo mundo, claro, mas algumas pessoas. Sim, não levavam. Não que chegavam e falavam isso pra gente, mas a gente entendia o contexto. Certo. E não era muito bacana. E, assim, todo mundo já estava acostumado com isso. Mas a gente que chegou, uma nova geração aí, que chegou... meio inconformado com isso, entendeu? Então, assim, na época que eu, a Marcela, Pedro, Yasmin e GG, nomes exemplos, né, de nomes que não concordavam muito, a gente se incomodou e ninguém fazia nada. Então, a gente falava que estava incomodado e estava tudo bem para todo mundo. Sério? E aí a gente falou assim, não tá tudo bem para todo mundo. Então, nesse dia do Wake Up, que eu queria reforçar, foi um dia em que a gente sentou, estávamos eu, Marcela, Kaique, que era o atual diretor de esportes, Kelvin e Matias, que eram pessoas que eram do setor de esportes da Madugalo, de futsal, e eles eram pessoas que tinham uma certa influência na época. Então a gente chegou neles e falou, olha, a gente está muito incomodada com tal coisa. A gente não concorda com a forma que vocês tratam a gente, com a forma que vocês isolam a gente. A gente quer sim visibilidade porque é um esporte. A gente quer sim que as pessoas vão assistir a gente, o que a gente faz, porque a gente também é importante para a Atlética. A gente também constrói a Atlética no sentido geral. Então a gente quer... da base, né? Exato, a gente quer os mesmos privilégios que vocês de futsal têm. Por que a gente não tem? Por que a gente não tem um uniforme e vocês têm? Por que a gente não tem um espaço certo para treinar e vocês têm? Por que a gente não tem isso, aquilo e outro? Aí os meninos ficaram até assustados no começo, né? Eles riram, mas depois eles ficaram super sérios e eles entraram assim na nossa. Então eles apoiaram. Tiveram o devido respeito, exato. Entenderam o lado de vocês. Exato. Eles viram na prática que a gente não estava feliz com aquilo, né? Porque ninguém falava, não era um espaço que as pessoas tinham liberdade de opinar. Então, assim, era esse o ponto. E aí a gente foi muito bem apoiada. Eu agradeço muito a eles, porque eles apoiaram muito a gente nesse sentido. Isso foi se desconstruindo aos poucos, não foi uma coisa que se desconstruiu porque a gente conversou com eles, não. Até porque eles também eram pessoas que olhavam pra gente com esse olhar. Não tem como dizer que não. Mas com o tempo a gente foi provando que a gente merecia esse espaço. Então a gente começou a participar dos trotes, como você falou. E aí a gente estava lá de manhã, a gente chegava lá às 7 horas da manhã e ia embora às 11 horas da noite todos os dias da semana. Todos. A gente não ia pra casa, a gente ficava lá, a gente comia lá, a gente participava em tudo que os bichos estavam fazendo, a gente levava eles pra brincar com a gente, pra beber com a gente, pra curtir, fazer mesmo tudo que a gente tava fazendo. Se a gente tava comendo, os bichos estavam comendo junto com a gente. Certo. Se a gente tava no farol, os bichos estavam lá se divertindo. Todo mundo tá no mesmo barco. Exato. Atleticano, diretor-presidente, é a mesma coisa. Exato. A diferença é em qual semestre que você tá e qual é o seu curso. A gente só tem muito a ensinar pra eles, mas eles também têm muito a ensinar pra gente. Com certeza. Quem tá mais tempo na Atlética mostra essa visão do Atlética que eles não conhecem, que eles vão aprender. E ao mesmo tempo eles trazem as ideias novas, é o que renova a parte interna e estrutural da Atlética, não só da Galo, como de qualquer Atlética. Assim, a renovação acontece de semestre em semestre. E aí a gente foi mostrando um pouco disso e na época os diretores e a presidenta, que era a Marcelina, gostaram muito da iniciativa, eles e elas foram muito apoiadores, assim, e foi muito legal, assim, a maneira em que a gente foi apoiada por estar ali, né? Por estar ali.
tiveram conflitos no meio e tudo mais, o que não vem ao caso, porque eram coisas pessoais, mas no geral, assim, eu curti muito, até porque se eu não tivesse curtido, eu não tava aí até hoje, né? Com certeza. Então, assim, eles fizeram papéis incríveis, todos eles contribuíram de uma maneira muito positiva para o crescimento da Atlética. E, assim, num sentido geral, eu amo o esporte, eu amo todas as ações da Atlética, eu amo tudo e eu tô aí porque eu gosto, não é uma obrigação pra mim fazer as coisas que eu faço. É uma satisfação fazer parte. Porque aprende muito, né? Exerce, né? Também um pouco na prática, você aprende. E tem uns momentos que a gente se cansa, tem uns momentos em que a gente fica bravo, e tem uns momentos que a gente faz mais do que outras pessoas que deveriam. Acontece, é normal. Mas aí a gente tem esse momento também como reflexão para mostrar para outras pessoas o que está acontecendo. Não é tipo ficar bravo e falar, ai, vou embora, não quero mais. A gente sempre teve esse papel de, olha, gente, não tá legal. Exato, a gente ia lá e fazia exatamente o que a gente achava que não estava legal para depois falar, olha, você não fez isso, mas eu fiz. E é a sua obrigação, então depois quem vai fazer é você. Certo. Então tem esse retorno também. E isso também voltava pra gente, olha, vocês não gostei disso que vocês fizeram, faz de tal maneira que é melhor. Então é muito interessante isso. Feedback pra gente. E a gente fez muitos amigos, a gente fez coisas incríveis nessa Madrugalo. E assim, eu sou muito grata, eu viso que a Madrugalo tem muito a crescer e proporcionar coisas incríveis para quem tá chegando e para quem vai chegar ainda. Para vocês não se desanimarem, porque a gente tá num período de pandemia, tudo é mais difícil, mas vocês ainda têm mais 3 ou 4 anos, não sei, né? Vocês têm muito tempo ainda para aproveitar a Madrugalo. 3 anos e meio aí. Então, tem que falar, o recado tá dado da diretora. Independente se quer participar das cheerleaders ou se quer participar de algum... E um adendo, gente, muito importante que eu gostaria de fazer. O cheer, ele é um esporte misto. E a gente ouve muita piadinha de mau gosto, do sentido de que o tiro é um esporte feminino, justamente pela questão da vulgarização que eu já tinha falado anteriormente. Por acharem que a gente tem que estar lá nos jogos rebolando a bunda e sacudindo pompom. A gente sacode pompom quando a gente quer sacudir pompom, a gente rebola a bunda no rolê quando a gente quer rebolar a bunda no rolê, e isso não tem nenhuma relação com o esporte. E o esporte também é um esporte masculino, foi fundado por homens, né, o início do esporte. Lá nos Estados Unidos as mulheres não participavam do esporte, era um esporte apenas para homens. E hoje a gente tem essa questão de julgar, sabe, um esporte feminino, que não é... Não conhece, exatamente. Tem que participar, tem que se inscrever na seletiva, fazer um treino com as meninas. A gente faz treino aberto, a gente faz treino online, então tudo isso, se você tiver interesse em entender o que é um esporte cheerleading, aí você vem conversar com a gente, porque a gente vai mostrar que o esporte é tão intenso que é para qualquer pessoa que tenha o menor condicionamento físico para fazê-lo. Beleza, perfeito. Isso aí, pessoal. A gente vai também deixar no link da descrição do vídeo, a gente vai deixar o forms para seletiva. Não está tendo a seletiva agora, né? Foi adiada, ela vai acontecer, mas não agora por conta da fase roxa, né? Certo, então assim, a gente já pode se inscrever lá na frente, vai ser tudo avisado antes, programado. Tem que acompanhar as redes sociais da Galo, a gente vai deixar aqui também, na descrição, aqui também na tela. As cheerleaders têm Instagram. Tem o Instagram das Roosters, que é o nome do nosso cheer. O Rooster, só pra falar assim por cima, é a nossa bebezinha do Galo Dário, né? Porque, na verdade, é dentro da Madrugalo, mas tem um Instagram próprio, como o Instagram de esportes também tem um Instagram próprio. Uma coisa a gente deixa separado também pra ter essa autonomia, né? Porque vocês são um time. Então vocês representam a Galo quando se trata de cheerleading. Então, e a gente também tem o trabalho árduo de fazer posts, então a gente tem a criação de conteúdo, tudo isso também. Explica muito sobre o esporte, né? Exatamente, tudo isso, se você tiver interesse, você vai lá no nosso Instagram, você vai entender sobre o esporte, porque a gente faz muito conteúdo nesse sentido. Legal. E é isso. Obrigado. Eu vou chamar aqui a Marcela, mas eu agradeço. A Marcela vai vir falar um pouco sobre a história dela também, enfim, quanto atleticana, e também falar sobre o que as cheerleaders vão trazer agora, tem preparado aí. Vou dar um gostinho para vocês aí, para vocês terem mais vontade ainda de participar do esporte. Homens também, viu? Que é muito importante, principalmente para fazer base, né? Exatamente, e traseira. Isso aí, traseira, essa aí eu não sabia. Eu só levantar o pezinho.
Mas demorou. Muito obrigado, Carol. Imagina. Tchau, gente. Toca aí, passei o alcunho. É isso, obrigado. Obrigada. Valeu, Espero pessoal. que vocês se inscrevam na seletiva. E aí, pessoal, a gente voltou aqui agora. Vim trazer a segunda parte da entrevista com a Marcela, Oi. nossa outra diretora das Tears. E ela também vai contar aqui um pouco pra gente, seguindo também o que a Carol estava falando das Tears, como você conheceu, como você chegou até as Tears, mas começando, qual o seu curso? Eu faço publicidade. Qual semestre? Quinto semestre. Semestre. De 7 também De faz 7. publicidade? Isso aí, é 7. Só rádio e TV que eu não sabia, a Carol já me informou que são 7 também, eu não tinha essa noção. Qual o seu campus? Vergueiro. Vergueiro. Maneiro, eu gosto da Vergueiro também. É um campus mais tranquilo do que da Memorial, né? Memorial é bombado, mas Vergueiro é um campus muito legal, é onde a gente tem o backup. É lá que acontece o ECAP. Backup, tem o Oscar. Que é de jornalismo. E foi lá na Vergueiro que você conheceu a Galo? Como é que foi? Foi na minha primeira semana de faculdade também, que passaram 2 diretores na minha sala para apresentar a Atlética. Foi o Henrique e a Bruna, também que era de TIR. E, assim, de primeira eu não tinha muito interesse em participar da Atlética, em participar de nada. Só que no finalzinho da minha aula, quando eu estava saindo da sala, a Bruna me parou. E ela falou assim, não, mas você precisa participar do TIR, você vai participar do TIR. Tanto que foi ela que fez a minha inscrição, ela que abriu o formulário ali, fez minha inscrição para a seletiva. Isso que é um marketing direto. Experimenta. Exatamente, ela fez, e aí foi ela que me levou pro trote, porque eu não ia. Certo. E eu tive uma experiência, assim, a princípio, legal. Junto comigo foi outro pessoal da minha sala que já era veterano, que já conhecia. Legal. Eles foram junto comigo e aí fizeram trote em mim, me pintaram, deram a bebida porque eu quis. Sim. Eles perguntaram antes. Sempre bom reforçar, né? Porque vai que a gente vai falando. Tem atléticas que fazem mesmo se você não quiser. Não, mas a Gala se você quiser participar, você participa. Eles chegaram e falaram, você quer um gole? Quero. Eles deram. Quero até disso. Em vez de nós duas. Pode dar tudo. E aí eles chamaram a gente, tiraram foto com a gente, fizeram um vídeo. Legal. E aí o Henrique, ele veio assim, ele me pegou pela mão e falou assim... Grande Henrique. O Henrique. Fatioli, beijo, Fatioli. Ele me pegou assim pela mão e falou assim, não, você vai pro Farol. Me levou pro Farol, fez eu pegar dinheiro. Legal, isso aí. Foi uma bagunça assim. E aí, parte. Fazer parte mesmo. É assim que integra. E aí depois disso eu fiquei só com o pessoal da minha sala mesmo, mas foi bem tranquilo assim. E aí, como eu não tinha muito interesse em participar, eu fui na seletiva da TIR porque tinham me inscrito, né? Sim. E aí eu fui assim pra conhecer. Mostrou comprometimento. Exatamente. Já que eu tô inscrito, eu vou. Eu vou. E aí eu fui mesmo pra conhecer, porque eu tinha uma visão assim como a Carol, que era só a torcida, a animação. Só bagunça. É o que a gente vê na TV, né? Então eu fui... Não conhece, né? Isso que é ruim. O pessoal acaba formulando uma ideia sem conhecer a fundo, sem participar. Tem que participar. Exatamente. E aí na seletiva que eu vi o que era realmente o esporte. Legal. E aí eu resolvi entrar, assim, porque eu me interessei, eu vi que era sério, era uma coisa diferente que eu nunca tinha feito antes. E aí eu fiz... Passei na seletiva e, nossa... Esforço, empenho, né? Que também não é fácil. Não, a gente na seletiva a gente tem que fazer exercício, tem que fazer o básico que elas passam, né? Sim. E aí eu gostei e aí eu continuei, né? Que Não, eu você adorei o pega, né? esporte. Você vai se apegando. Você cria um amor. Projeto, com certeza. E você falou, cria esse amor. E criar esse amor com comprometimento, trabalho duro. E hoje você também é uma das diretoras responsáveis pelo setor. Não é só... Você tem o respeito, o amor à camisa, a Madrugalo. Você tem o respeito por aquele foco no seu setor. Se eu vou ser líder, segue o foco. Você com empenho chega onde vocês chegaram. Carol e Marcela são um exemplo disso para todos os atleticanos que a gente tem hoje de comunicação. Sim. Entendeu? E qual a experiência que você teve sendo diretora? O seu campo de visão, você falou, putz, agora eu sou diretora, e é assim, é diferente de ser da equipe, que é diferente de ser atleticano. Qual foi a percepção que você teve? Você falou, mano, isso aqui é assim, foi se ajeitando. A responsabilidade aumenta um pouco, né? Certo. Aumenta muito, na verdade.
porque quando eu era só atleta, eu sempre estive muito próxima das diretoras, que eram a Carol e a Jennifer. Então eu sempre ajudei muito em tudo que precisava. Eu estava ali tanto no treino, quanto em tudo que tinha que fazer de administrativo, eu sempre estive à disposição. Então, assim, eu fui para a diretoria das Cheers já tendo uma noção do que era, já conhecendo bastante. Mas aí é diferente que antes, assim, eu ajudava. Você tá com o cavalo na mão, né? Eu ajudava, mas a responsabilidade era das duas. Se desse um problema, quem segurava era elas. E aí eu entrei assim, eu falei, tá, agora eu tô fazendo, só que aí agora eu tô aqui junto com a Carol, que der errado, é com a gente. Então, assim, a visão muda porque você pega a responsabilidade pra você. Você tem uma preocupação maior de que as coisas não deem errado. Sim. Porque aí tá dependendo de você também. Isso mostra mais ainda, reforça mais o comprometimento que vocês têm com o setor. Vocês não querem só lançar o projeto. Vocês querem que o projeto dê certo. Exatamente. Entendeu? E que todo mundo saia satisfeito daquilo. Tanto o setor, como o atleticano, que vai chegar esse projeto no atleticano, como vai chegar nas atletas. Enfim, é um contexto geral. Vocês querem que dê certo o todo. A gente não quer só que dê certo, né? Que agrade todo mundo, que todo mundo saia feliz com isso ter dado. Muito legal. Quanto tempo já você é diretora? Eu sou há 6 meses. Eu entrei na metade do ano passado, de 2020. Sim. Certo. E você, Carol? Tem 2 anos. Vai fazer 2 anos agora. Olha, Carol, já é 2 anos já como diretora, você vê. Então, é um curso natural. E creio que a Carol migrando para algum outro setor, se ela quiser algum dia, você como diretora, outras novas integrantes do time podem vir a assumir esse cargo. Sim. Então, reforça que esse rodízio natural acontece constantemente. É uma coisa, inclusive, que a gente se preocupa muito com as atletas que estão hoje. A gente preza muito que elas participem de tudo que acontece, porque uma hora alguém vai ter que assumir o nosso lugar. Sim. Então a gente se preocupa muito em ensinar para elas o que a gente está fazendo, em mostrar o que está acontecendo, para elas irem se familiarizando e um dia poderem assumir a gente, porque a gente não vai estar para sempre aqui. É importante isso que você falou. Não só as cheerleaders, como todos os setores da Galo, a prioridade é ensinar. Entendeu? E ensinar quem? Os atleticanos que querem entrar para as equipes vão aprender isso para futuramente se tornar diretores. Então, o curso natural das coisas, como eu tinha falado quando foi a Carol estava aqui presente, então é o curso natural das coisas. E para isso, sempre reforçando, vai estar aqui o link na descrição da seletiva das Cheers. Ou se quiser um outro setor também, é só chamar, deixa nos comentários. Enfim, vai ter no Instagram da Galo, a gente vai deixar aqui as redes sociais. Entra lá, manda mensagem, quero participar desse setor. Tem que ser do curso da grade de comunicação, entendeu? Que a gente vai colocar aqui também na tela. Então tem que ser dentre esses cursos aqui que você vai poder exercer aquilo que você aprende na faculdade, aprende coisas novas e faz aquele networking que para quem trabalha com comunicação é essencial. Sim, a gente aprende muita coisa. Inclusive eu que sou de esportes, como tem o Instagram das Roosters e eu já trabalho na área, o Instagram me ajudou muito, porque eu trabalho com isso, com mídia social. Você exerceu na prática. Então eu aprendi muito cuidando do Instagram do time. Pode crer. Isso é importante demais. Vocês vão botar a mão, vocês vão fazer. Entendeu? E vocês vão levar o crédito, porque é portfólio para vocês, isso é currículo, pessoal. Tá? Então, e o que agora as Cheers, assim, tem a pandemia, tá complicado, principalmente a gente falou das seletivas que tá parado. Foi adiado. Adiado, mas vai acontecer, fiquem despreocupados. Quem se inscreveu, fica tranquilo. Continua abertas as inscrições. Está abertas as inscrições, você se inscreva aí, a gente vai deixar aqui o link. Então, vai ter ainda, vocês vão avisar com antecedência, acompanhar nas redes da Galo e nas redes das Cheers, das Roosters. A gente vai deixar aqui também. Então, pessoal, o que tem, além das seletivas, o que vocês já fizeram antes e o que vocês pretendem trazer de inovação, trazer pessoal assim futuramente, quando tiver tudo mais tranquilo, a pandemia mais
controlada, né? Vamos dizer assim. Então, Sim. por favor. Agora, durante a pandemia, como a gente não pôde se encontrar, né? A gente teve que se reinventar. A gente faz treinos online. Legal. Então, a chamada de vídeo com o time inteiro. Legal. E a gente vai fazendo o que dá para fazer separado, né? O que dá para fazer individual. Mas fazendo. Fazendo, a gente continua. Sem parar. Todo mundo para e todo mundo tá ligado. Então, agora a gente vai continuar com isso. Mas o nosso foco é agora treinar para quando essa pandemia passar, a gente quer participar de campeonatos, de tiers que tem campeonato só para isso. Legal. Jogos universitários, que tem modalidade de tier, muita gente não sabe, mas tem a Jogos universitários do caso da Galo. De comunicação, jogos de comunicação. O Juca, entendeu? Então, a Galo mais pra frente vai ter a oportunidade de estar nesse festival completo e as cheerleaders com certeza uma das modalidades que elas vão poder participar. Sim, agora o nosso foco é treinar para os jogos e para os campeonatos que tem. Treinar pesado. Treinar pesado, exatamente. Legal. E enquanto isso não acontece, a gente tem planos de... Já fizemos treinos abertos online antes, o pessoal conhecer, né? Que o pessoal pode assistir o nosso treino. E quando isso tudo acalmar da pandemia, que puder voltar a ter treino, a gente pretende também fazer treinos abertos para quem quiser ir lá conhecer, tudo com segurança, claro. Mas a gente quer para o pessoal vivenciar também, né? Tem gente... Entender na prática. Tem gente que tem vontade de participar, mas tem medo, não sabe como que é. Não pode ir lá. Tem que conhecer. Vai lá, pessoal. Exatamente. Parece, se inscreve e vocês vão conhecer e vão ver que assim, é um esporte incrível, um esporte de força, de resistência, de equipe, entendeu? Isso aí são qualidades... Você vê o quê? Futebol, por exemplo. Então, não tem muita diferença mesmo. É um esporte bem puxado e tanto para homens quanto para mulheres. Vem participar das times, por favor. Sim, é um esporte assim que quando você participa, quando você entende, assim, nossa, você se apaixona, porque Vencer outra coisa, né? quando você vê, você acha que é uma coisa, mas quando você está ali fazendo, e principalmente quando você está se superando, porque no começo você acha que você não vai conseguir fazer as coisas. Eu mesma teve coisas assim que eu achei que eu nunca ia conseguir fazer, e quando você se vê fazendo isso, é incrível, assim, é um esporte de superação mesmo. Lembrando que as diretoras, elas... Isso que não é da boca para fora, é isso que eu vejo o quanto vocês aprendem, estudam sobre para passar isso para os novos membros da equipe, entendeu? Então não é da boca para fora. O alongamento é pensado, o treino é pensado. Então tudo que vocês executam, eu vejo que tem uma organização, um estudo por trás. A gente pesquisa, a gente vai atrás de novos exercícios, de novas coisas que dá pra fazer, só que aí eu e a Carol a gente testa antes, pra ver se a gente vai conseguir fazer pra gente poder ensinar da maneira correta para as atletas. Então tem todo um estudo antes, pesquisa, a gente não passa nada assim, tipo, ai que legal isso aqui, vamos fazer. Não é. Porque, assim... tem algumas coisas que é perigoso fazer, precisa fazer com cuidado, tem que ter segurança para fazer. Tem que ter um certo treinamento, né? Então assim, a gente toma muito cuidado antes de passar para todo mundo. Legal, isso é muito importante. Pessoal, porque isso também passa confiança. Você tem medo, fala, pô, e aí, como é que vai ser? Então, participa de um dos treinos das meninas, vocês vão ver que é uma coisa puxado, mas é seguro. Sim. O que mais importa. Tem mais alguma coisa? Não, por enquanto, guardar mesmo esse período, passar, mas e ficar de olho nas redes sociais. Acompanha que sempre que tiver treino aberto, mesmo que seja online, a gente vai divulgar nas redes sociais. E os treinos, assim, a gente também... Não é só vocês não vão só assistir e ver a gente fazendo. A gente explica sobre o esporte, a gente fala sobre o time, explica o que a gente está fazendo. Muita gente não conhece, tem que conhecer, né? Então, entender mais. Beleza, eu agradeço. Muito obrigado aí. Obrigado a Carol, que está aqui atrás das câmeras. Obrigado a Marcela. Eu que agradeço. Sem palavras, esse foi nosso primeiro programa. E a gente vai deixar nas redes sociais. Curte, dá joinha, comenta. Dá dislike, não gostou também, dá dislike, mas comenta embaixo, dá sugestão. Que críticas são bem-vindas para a gente estar melhorando sempre. Vai melhorar sempre. Entendeu? Para vocês que querem trocar o apresentador, não, isso não vai acontecer, eu ainda vou ficar aqui. Mas vamos lá, pessoal, comenta. E esse é um programa para vocês, alunos de comunicação. E a gente vai receber ainda outros convidados, diretores, presidentes de torcidas e atléticas das mais diversas
variados que tem aí dos cursos daqui de São Paulo, até de fora se possível. Então agradeço aí a oportunidade, valeu, viu, pessoal?